1 Samuel, capítulo 10. Saul, o primeiro rei de Israel. Samuel havia trazido consigo um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul. Beijou-lhe uma das faces e declarou, Porventura Yahvé não te ungiu para seres príncipe sobre a sua herança? Hoje, portanto, quando me deixares, encontrarás 2 homens próximos ao túmulo de Raquel, na fronteira de Benjamim. Esses homens lhe dirão, Eis que já foram encontradas as jumentas que saístes a procurar. O teu pai esqueceu o caso das jumentas e está agora aflito por tua causa, e indaga a todo momento, Que terá acontecido ao meu filho? Então dali prosseguirás rumo ao carvalho de Tabor. Encontrarás 3 homens que estarão subindo para cultuar a Deus em Betel. Um deles levando 3 cabritos, outro 3 pães, e o outro um odre, uma vasilha de couro cheia de vinho. Versículo 4. Eles te saudarão e te oferecerão 2 pães que aceitarás. Versículo 5. Chegarás então a Gibeá de Deus, onde há um posto militar dos filisteus, e acontecerá que, entrando na cidade, te defrontarás com uma confraria de profetas que vem descendo do alto lugar tocando liras, tamborins, flautas e harpas, e eles estarão profetizando. Versículo 6. Neste momento, o Espírito do Senhor tomará pleno controle de ti, e terás manifestações proféticas com eles, e serás transformado em outro homem. Versículo 7. Assim que estes sinais te sucederem, age, pois, de acordo com o que decidires, porque Deus é contigo. Versículo 8. Ide, todavia, na minha frente para Gilgal. Mais tarde eu irei ter contigo, a fim de oferecer holocaustos e sacrifícios de paz e comunhão. Contudo, guardarás 7 dias, até que eu chegue e te oriente sobre o que fazer. Veja aqui nesta Bíblia o que o comentarista escreveu. Ungir é a ação de derramar o azeite sagrado sobre a cabeça da pessoa eleita. Êxodo 30, 22 ao 33. Ungir é a ação de derramar o azeite sagrado sobre a cabeça da pessoa eleita. Ato que reveste o escolhido de autoridade para uma tarefa específica, isto é, se consagrado a ser rei, será somente rei. Se para profeta, se dedicará apenas ao ministério da pregação profética. Apenas o Messias, Jesus Cristo, foi o ungido, o que significa que ele é perfeitamente capaz para ser rei, sacerdote e profeta ao mesmo tempo. Salmos 2, 1, 2, Atos 4, 26, 27, Lucas 4, 18, Hebreus 7. Continuando, a volta de Saul para casa. Versículo 9. Assim que voltou as costas para deixar Samuel e partir para casa, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele mesmo dia. Versículo 10. Partindo dali, Saul e seu servo chegaram a Gibeá, e logo um grupo de profetas veio caminhando na direção de Saul. O Espírito de Deus se apossou dele, e imediatamente ele profetizou entre os profetas. Versículo 11. Quando os que já o conheciam o observaram o profetizando com o grupo, comentavam uns com os outros, Que terá acontecido com o filho de Quis? Ora, Saul está também na sociedade dos profetas? Versículo 12. Então um homem que morava ali exclamou, Porventura os pais destes homens também são profetas? E daí surgiu o seguinte dito popular, Será que Saul também virou profeta? Versículo 13.
Depois que Saul terminou de profetizar, dirigiu-se para o altar no monte. Versículo 14. Foi quando o tio de Saul indagou a ele e ao seu servo, Aonde foste? Ao que redarguiu Saul, Ora, procurar as jumentas desgarradas. Quando, no entanto, chegamos à conclusão de que não poderiam ser encontradas, fomos falar com Samuel. O tio de Saul quis saber mais e o questionou. Conta-me, pois, o que foi que Samuel te revelou? Versículo 16. Saul respondeu ao tio, Ele nos informou com segurança que as jumentas já haviam sido encontradas, e não contou ao tio uma palavra sobre tudo o que Samuel havia dito a respeito da realeza. Saul é aclamado rei de Israel. Versículo 17. Entre mentes, Samuel convocou todo o povo de Israel à presença de Yahvé em Mispá. Versículo 18. E proclamou-lhes, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Eu libertei Israel do Egito, e vos salvei, a todos do poder do Egito, e da influência de todos os demais reinos que vos afligiam. Versículo 19. Contudo, hoje, vós rejeitastes o vosso Deus, aquele que vos livrou de todos os vossos males e de todas as vossas angústias que vos oprimiam, e respondestes, Não, estabeleceis sobre nós um rei. Agora, portanto, comparecei diante de Yahvé, de acordo com todas as vossas tribos e clãs. Versículo 5. Sendo assim, Samuel mandou que se apresentassem todas as tribos de Israel, e o sorteio indicou a tribo de Benjamim. Versículo 21. Então fez ir à frente a tribo de Benjamim, família por família, e o clã de Matri foi escolhido. Então os homens da família de Matri avançaram, e Saul, filho de Quis, foi o escolhido. Todavia, quando o procuraram, ele não foi encontrado. Versículo 22. Consultaram uma vez mais a Yahvé, O homem escolhido já está entre nós? E Yahvé respondeu, Sim, ele está bem ali, escondido no meio das bagagens. Versículo 23. Em seguida correram a buscá-lo, e ele se apresentou no meio do povo, Homem de boa aparência, quando ficou em pé, os mais altos só chegavam aos seus ombros. Versículo 24. Então Samuel exclamou diante de todo o povo reunido, Vede agora quem Yahvé o Senhor escolheu? Não há nenhum ser humano que se compare a ele entre todo o Israel. E prontamente o povo bradou, Viva o rei! Versículo 25. Samuel expôs diante de toda a congregação as leis do reino e as escreveu num livro e o depositou perante o Senhor. Logo em seguida, Samuel mandou o povo de volta para as suas moradas. Versículo 26. Saul também retornou à sua casa em Gibeá, acompanhado por guerreiros, cujo coração Deus havia tocado. Versículo 27. No entanto, alguns arruaceiros saíram murmurando, Como poderá esse tal nos salvar? E o desprezaram, e não lhe homenagearam com presente algum. Saul, contudo, se fez de surdo. Muito bem, nós lemos aqui nesta Bíblia, uma Bíblia King James, uma Bíblia atualizada de estudo. Agora estarei lendo alguns versículos aqui na Almeida Revista Corrigida, aonde esta Bíblia Almeida Revista Corrigida, essa outra Bíblia Almeida Revista Corrigida, vai estar nos indicando alguns versículos como referência cruzada, e também estaremos lendo. Versículo 1. Então tomou Samuel um vaso de azeite, e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou, e disse, Porventura, te não tem ungido o Senhor por capitão sobre a sua herdade? Salmos 2:12. Rendei ao Filho adoração sincera, para que não se ire e vos sobrevenha repentina destruição, pois a sua ira se acende depressa. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Veja que filho em aramaico
bar. E em hebraico pode ser entendido também como, entre aspas, puro ou pureza, vírgula, sinceridade. Veja aqui. A tradução da Bíblia King James atualizada contou com a cooperação de um grupo de cerca de 60 eruditos de vários países e denominações cristãs que tiveram acesso aos mais antigos e melhores manuscritos, especialmente após as últimas publicações dos estudos sobre os rolos do Mar Morto. Essa é a razão pela qual alguns textos bíblicos, especialmente em língua portuguesa, diferenciam-se da maioria das versões tradicionais, mesmo das novas edições da King James em inglês. Verdadeiramente felizes são todos os que nele depositam sua plena confiança. Atos 13, 21. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Coincidentemente, o pregador também se chamava Saul, e era da tribo de Benjamim. Filipenses 3,5. Como Davi foi incapaz de cumprir toda a vontade de Deus, o texto refere-se imediatamente à sua descendência. Jesus. João 17,4. Agora voltando aqui em 1 Samuel 10, na Bíblia Almeida Revista Corrigida, versículo 5. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas que descem do alto e trazem diante de si saltérios, e tambores, e flautas, e harpas, e profetizarão. 1 Coríntios 14:1 é a referência cruzada indicada aqui nesta Bíblia. Segui o caminho do amor e exercei com zelo os dons espirituais, contudo especialmente o dom de profecia. Veja aqui no comentarista. O amor ágape é o ambiente ideal em que os dons espirituais devem ser expressos e ganhar plena eficácia, especialmente o dom de profecia. 1 Coríntios 12:10. Há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos, há outro variedade de línguas e ainda há outro interpretação de línguas. Versículo 11. Entretanto, o mesmo e único Espírito, com letra maiúscula, realiza todas essas ações e ele as distribui individualmente a cada pessoa conforme deseja. Voltando em 1 Samuel 10, versículo 7, na Almeida Revista Corrigida. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Lucas 2,12 é a referência cruzada indicada ali. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em panos e deitado sobre uma manjedoura. Voltando em 1 Samuel 10, versículo 11, na Almeida Revista Corrigida. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que, eis que, com os profetas, profetizava. Então disse ao povo, cada qual ao seu companheiro, que é o que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Mateus 13, 54, 55. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam, de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria, e o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Essa passagem aqui é onde o profeta não é honrado pelos seus. Vamos ler João 7,15. E os judeus maravilhados diziam, como sabe este homem letras sem nunca ter estudado? Versículo 16. Respondeu-lhes Jesus, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Versículo 17. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade.
Aquele que fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Atos 4,13. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Nós também, como nós convivemos hoje com Jesus? Através da prática da palavra de Deus. Então nós buscamos ler as Escrituras todo dia e colocar em prática em nossa vida. Então a gente vai ter essa convivência através da obediência às sagradas Escrituras, através da nossa obediência a tudo que Jesus fala para fazer, a gente faz, e tudo que Jesus fala para não fazer, a gente procura não fazer, não faz. Assim nós estaremos convivendo com ele. Você veja aqui, ó, observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Veja aqui, ó, versículo 11, ó, este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta como pedra angular. Versículo 12, e portanto não há salvação em nenhum outro ente, pois em todo o universo não há nenhum outro nome dado aos seres humanos pelo qual devemos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e tendo notado que eram homens simples e iletrados, ficaram perplexos e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. O comentarista aqui diz: os primeiros cristãos enfatizavam em suas pregações e ensinos o cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre a vida e obra redentora de Jesus Cristo, o Messias. Mateus 21:42, 1 Pedro 2:7, de acordo com Romanos 9:33, Isaías 28:16. O próprio Jesus havia citado o Salmo 118:22, e sua ressurreição estabeleceu o novo templo, construído sem mãos, João 2,19, Marcos 14,58, que é a habitação de Deus, o coração do indivíduo salvo, e a reunião dos crentes, que é a igreja, o corpo de Cristo, Efésios 2,20. Em comparação com os saduceus e os teólogos da época, Pedro e João eram literalmente analfabetos. Abre parênteses, como está nos originais em grego, agramatos, fecha parênteses, e, entre aspas, leigos, abre parênteses, da mesma forma em grego, idiotai, fecha parênteses. Entretanto, o Espírito Santo os capacitou de tal maneira que a coragem, eloquência, poder e sabedoria de suas palavras fizeram os líderes judaicos deduzirem que aqueles homens haviam estudado e convivido com Jesus. Marcos 1:22, 3:14. Que Jesus é nosso mestre. Quando nós buscamos Jesus, nós encontramos Jesus aqui na palavra. Quando nós buscamos veementemente, buscamos com vontade, porque nós queremos realmente conhecer, o Senhor nos ensina. Todo o tempo Ele vai nos ensinando. Por isso que eu sempre falo, devemos ler diariamente as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Voltando em 1 Samuel 10, então um homem dali respondeu e disse: pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio: está também Saul entre os profetas? João 6,45, está escrito nos profetas, : e serão todos ensinados por Deus, sendo assim todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Veja que vou ler novamente, versículo 45, onde Jesus não é compreendido. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, sendo assim todo aquele que ouve o Pai e dele aprende, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, só ele viu o Pai. Em verdade vos asseguro, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Veja aqui o comentarista: todo o que crê em Jesus recebe o selo da redenção eterna. : o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21, 22, Efésios 1, 13, Efésios 4, 30. Mas muitas pessoas falam que creem em Jesus, mas não obedecem. Então não recebe o Espírito Santo, porque não obedece.
Falar que crê, muitas pessoas falam. Quem crê, ama Jesus. Quem ama Jesus, obedece. Então, crer, não tem como você falar que crê se você não obedece. Nós não cremos se nós não obedecemos. Agora, se nós obedecemos, por causa que Abraão creu, por isso ele obedeceu. Da mesma forma, se nós dizemos que cremos em Jesus, é porque nós estamos buscando ter plena obediência de tudo que ele fala aqui, de todos os preceitos de Jesus, nós procuramos obedecer porque nós cremos. Então, todo o que crê em Jesus, não é só o que fala, aquele que tem uma fé com obras, que obedece. O que crê em Jesus recebe o selo da redenção eterna, o Espírito Santo. 2 Coríntios 1, 21. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Versículo 22. Nos selou com sua propriedade. Veja, nos selou com sua propriedade e fez habitar o seu Espírito, com letra maiúscula, em nossos corações, como garantia de tudo que está por vir. Veja aqui, ora, é Deus quem faz com que nós e vós permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações, como garantia de tudo o que está por vir. João 7,16. Respondeu-lhes Jesus: a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Se alguém desejar fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela vem de Deus ou se eu falo por minha própria autoridade. Veja aqui o comentarista: os profetas de Deus falavam, assim diz o Senhor, enquanto Jesus, exercendo a autoridade do Pai, dizia, eu vos digo. A vontade de Deus só é perfeitamente conhecida através do desejar fazer. Telei, vem verbo no presente contínuo em grego. A vontade de Deus só é perfeitamente conhecida através do, entre aspas, desejar fazer. Nós temos que desejar obedecer ao Senhor. Nós devemos não concordar com o desejo da nossa carne e buscar fazer o desejo, a vontade de Deus. Desejar fazer a vontade do Senhor. Voltando em 1 Samuel 10, agora versículo 20. Fazendo, pois, chegar Samuel todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. Atos 1, 24 ao 26. E orando afirmaram, tu, Senhor, que conheces o coração de todas as pessoas, mostra-nos qual destes dois homens tens escolhido para assumir a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o lugar que lhe era devido. Em seguida lançaram sortes quanto a eles, e a sorte caiu sobre Matias. Assim lhe foi acrescentado aos 11 apóstolos. A referência cruzada aqui, indicada na Almeida Revista Corrigida. Nós vimos aqui, aproveitando que nós lemos, que Matias foi na pressa ali de Pedro, porque Judas tinha morrido, então foi a pressa de Pedro. Mas depois, o próximo apóstolo foi Jesus, que quando na estrada de Damasco convocou Paulo. Versículo 27, mas os filhos de Belial disseram, é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Último versículo de 1 Samuel 10. E indica aqui na Almeida Revista Corrigida, Mateus 2,11, estaremos lendo. Ao entrarem na casa, encontraram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes. Ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos para que não voltassem para junto de Herodes,
retornaram para sua terra por outro caminho. Vamos ler aqui em Salmos 72, 10 e 11. Que os reis de Tarsis e das regiões litorâneas lhe paguem tributos, e os reis de Sabá e de Sebá lhe tragam presentes. Inclinem-se diante dele todos os reis, e sirvam-no todas as nações da terra.